Olá, meu nome é Thiago Rocha, sou cientista alimentar e um apaixonado pelas ciências naturais. O tema de hoje é emagrecimento. E eu vou dedicar o tempo agora para responder algumas perguntas importantes sobre o emagrecimento. Falando em perguntas, nós recebemos milhares de perguntas por dia. Então, se a gente não conseguir responder as tuas perguntas ou a tua pergunta, por favor, nos perdoe. Por mais que nós tivéssemos 24 horas por dia ou 365 dias por ano para isso, nós não conseguiríamos responder a todas as pessoas. E eu separei aqui algumas perguntas importantes, os alimentos que mais engordam no mundo e o chá que mais emagrece no mundo, eu já vou estar te passando. Vamos começar pelas perguntas aqui então, vamos lá. Tiago, cirurgia bariátrica. Deixa eu te falar duas coisas importantes sobre cirurgia bariátrica. Primeiro, que ela é uma cirurgia de risco. Ah, Tiago, toda cirurgia é de risco? É, toda cirurgia é de risco, dependendo da magnitude dessa cirurgia. E a bariátrica é estatisticamente comprovado. Muita gente, você deve conhecer alguém que já faleceu quando estava fazendo uma cirurgia bariátrica, ou depois. Você já ouviu falar muito disso, porque é perigosa mesmo. Então, o primeiro detalhe é tu observar se tu tem necessidade ou não de fazer uma cirurgia bariátrica. Só se o risco for maior do que a própria cirurgia. Senão, não tem necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Segundo problema que acontece na cirurgia bariátrica, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, seria melhor explicar assim, elas têm um grande problema. Elas resolveram um problema mecânico no estômago, mas acabam com o mesmo problema que gerou a obesidade, a mente. Ela tem uma mente obesa, não tem cirurgia para mente obesa. Uma pessoa só engorda porque tem a mente para engordar. Como que se explica isso, Thiago? Deixa eu te falar. Vou dar um exemplo drástico para você entender. As pessoas que ganham nessas loterias milionárias, Mega Sena, você sabe muito bem do que eu estou falando. Foi feita uma pesquisa, de cada 10 pessoas que ganham na Mega Sena, e nas loterias em geral, 9 ficam pobres depois de 10 anos. Por que isso acontece? Porque ela ficou rica, mas a mente é pobre. Ela não tem capacidade intelectual para gerir esse dinheiro. Então ela empobrece automático. Não adianta você ter o dinheiro. Você tem que saber lidar com esse dinheiro. Então a mente é pobre e o bolso é cheio. Ao contrário, falando de emagrecimento ou de cirurgia bariátrica, você faz uma cirurgia bariátrica, tenta resolver o problema mecânico, só que a sua mente é obesa. Você vai emagrecer e depois vai engordar de novo. A maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica volta a ganhar o peso normalmente, elas vão engordar de novo, raramente, com exceções, mas a maioria vão passar por um risco sem necessidade. Então, faço ou não? Vai depender do teu caso. Eu não faria, só se eu tivesse em risco em relação à obesidade mórbida, por exemplo, tá? Próxima pergunta. Tiago, comer de 3 em 3 horas emagrece? Claro que não. Onde é que está a prova disso aí? Ah, Tiago, mas eu fiz uma dieta comendo de 3 em 3 horas e emagreci? Não. Você não emagreceu porque comeu de 3 em 3 horas. Você emagreceu porque mudou a qualidade dos alimentos que você está ingerindo. E eu já vou explicar daqui a pouquinho isso aqui. Vou te dar um exemplo. Come um hambúrguer ou um x-salada de 3 em 3 horas. A técnica é essa, 3 em 3 horas. Come um pote de sorvete de 3 em 3 horas. Melhor, você pega, por exemplo, uma macarronada e come de 3 em 3 horas. Não é o 3 em 3 horas que emagrece ninguém. Você está entendendo? É a quantidade. Eu já vou explicar um pouco melhor. Então, não emagrece. Essa é a conversa fiada. E você emagreceu por outros motivos. Menos porque comeu de 3 em 3 horas. E comer direto é hábito de pessoa acima do peso, por sinal. Mas o assunto é outro. Não emagrece comer de 3 em 3 horas. Tiago, tireoide engorda? 2%. Não. Quem engorda é colheroide, pratoide, zoioide. Come muito. Come muito. Você come muito. A maioria das pessoas que estão acima do peso come muito. Lógico. Tem pessoas que comem pouco e estão acima do peso. Pode ser uma disfunção hormonal? Pode. É comum? Mais ou menos. Existe um engano geral de que uma pessoa está engordando porque está com uma disfunção na tireoide. E na verdade essa pessoa está comendo alimentos que geram essa disfunção na tireoide, está com um problema sério. Então não dá desculpa ou culpa
paratireoide. Então para de comer, então. Para de comer 3 dias. Você não vai perder peso? Como é que você vai perder peso? Claro que não é saudável. Mas eu tô falando, não era tireoide? Não existe isso aí. Tem sua função? Tem. É possível ficar obeso com a tireoide irregular? Sim. Mas não é, não joga isso para tua culpa, porque você pode melhorar a alimentação e a tua tireoide volta a funcionar normalmente, com os hormônios normalmente, tá? Vamos lá, outra pergunta. Shake, Thiago, fala um pouco sobre shake. Então, shake é o seguinte, esses shakes que se vendem aí. Posso usar? Pode, você pode usar, não tem problema nenhum. Mas não pensa, quando Deus criou o ser humano, o mecanismo humano é para comer, mastigar, tem que mastigar. Não pode ficar substituindo refeição por shake. Tem shake bom? Tem shake bom pra caramba, você pode usar seguramente. Eu não vou falar marca aqui, até porque esses nossos vídeos não tem patrocínio, eu nem quero que tenha, porque daí eu falo o que eu quero. Tá? Não estou preso a marca nenhuma, mas existem, sem dúvida nenhuma, muitos shakes bons, não tem dúvida nenhuma. Tá? Outra pergunta, glúten engorda? Não, glúten não engorda, glúten incha. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre glúten. O glúten não existe dentro do trigo. Ele é formado a partir de uma transformação química que acontece por você unir a água com as proteínas que formam o trigo, né? E aí vai gerar o glúten. Uma das mais conhecidas proteínas do trigo chama-se albumina. Quem faz academia sabe que eu estou falando, tem também na clara do ovo a tal da albumina. Glúten não engorda, ele incha a pessoa. Não o glúten normal. Eu vou fazer um vídeo só sobre glúten. Esse glúten que tem em pão d'água, tem em pão doce, tem em bolacha. Claro, aí é um glúten modificado. A ligação que forma o glúten no mexer a água com o trigo chama-se ligação de Van der Waals. Essa ligação ela foi modificada pela mistura em excesso. A tua avó, já estou falando do vídeo aqui, ó, a tua avó mexer com a mão, hoje é máquina, é um processo, então o glúten fica muito sintético e coloca o bromato de potássio, que mexe na estrutura molecular do glúten. Você come um glúten que não é glúten. Não engorda, ele incha, tá? Quando você para de comer pão, você emagrece porque tem um monte de porcaria dentro do pão. Aí você emagrece, claro. Só a quantidade de açúcar que você para de usar que não sabe qual é emagrecer. Próxima pergunta. Gengibre emagrece? Não, mas é um termogênico, é um alimento termogênico. Você pode estar usando, por exemplo, gengibre com limão. Você vai realmente ter um auxílio gigantesco no teu emagrecimento. Vamos lá. Chá de hibisco emagrece? Também não, mas ajuda, auxilia no emagrecimento. Pode usar, não tem problema nenhum. Eu quero te explicar uma coisa muito importante sobre emagrecimento. Primeiro sobre a qualidade e depois sobre a quantidade. Emagrecimento parte de duas partes. A quantidade de comida. Se você comer pouco, vai emagrecer. Se você comer muito, vai engordar. Automático. Em tese, porque tem gente que come de tudo e nunca engorda. Mas a maioria, falando em método geral. E a qualidade desse alimento. Às vezes você come pouco, em uma quantidade pequena, mas um alimento que vai te engordar muito fácil. Vou te passar aqui a lista dos piores alimentos do mundo para emagrecimento. O primeiro ranking dele é o refrigerante. Um copo por dia, 6 quilos a mais todo ano. Então se você tomar durante 10 anos, tem 60 quilos. Já está obeso mórbido, não tem mistério. Depois nós temos o frango. Depois temos a bolacha recheada. Depois temos o x-salada ou hambúrguer. E depois temos a pizza. Vou te passar o chá, um dos melhores chás do mundo para emagrecimento. O chá verde. O chá verde é usado pelas japonesas, elas são super magrinhas. O chá verde tem catequina. A catequina acelera o metabolismo em torno de 30 a 35%. É super velocidade. Só que você tem que usar o chá verde para funcionar sachê. É bem baratinho, não tem problema não. Só compra um chá de qualidade. Você vai colocar um sachêzinho todo dia depois da refeição do almoço. Um pouquinho de água ferve, não tem problema nenhum. Você vai usar todo dia, você vai perceber que ao longo do tempo você vai emagrecendo. O melhor chá do mundo para emagrecer é o chá verde puro, sem nenhum outro tipo de chá, tá bom? Gente, deixa eu falar para vocês agora sobre a nova versão do livro Curas Extraordinárias. Tá na 3ª edição, é um livro todo colorido, aqui tem um tratamento para emagrecimento. Na página 61, por sinal, nós colocamos um índice de enfermidades em ordem alfabética. Mais de 150 tratamentos naturais. É um livro inacreditável. Vai te ajudar
assim ao extremo. Vai fazer um trabalho incrível na tua vida. Colocamos também a lista com os piores e melhores alimentos do mundo. E ensinamos a cozinhar sem óleo também. Se você tem o desejo de ter esse material na sua casa, até a virada do ano, eu vou te fazer algo muito incrível. A quanto que é esse material? Menos que uma consulta médica. De R$ 98,00, que é o preço dele, por R$ 55,00, se você estiver assistindo esse vídeo. Senão, não tem promoção. De R$ 98,00 por R$ 55,00, o livro Curas Extraordinárias, na 3ª edição. Beijo, abraço e até uma próxima.